Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos aqui em mais uma live para falarmos de assuntos polêmicos, complexos e que às vezes algumas pessoas elas têm algumas dificuldades de compreender determinados textos das Escrituras Sagradas. Sou o pastor Júnior Silva, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. E quero dar bem-vindo a todos vocês que estão chegando aí na nossa live. Eu peço que vocês compartilhem, interajam conosco, porque será um momento de bênção. Hoje nós vamos falar sobre a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, e a pergunta é: Jesus, um mentiroso, um louco ou Senhor? Essa é a nossa live de hoje. Jesus, um mentiroso, um louco ou um Senhor? E aí nós vamos desaguar aqui alguns textos das Escrituras Sagradas e refletirmos sobre essa personagem, essa figura tão ilustre, que foi um divisor de águas da humanidade. Para alguns, Jesus, ele foi um simples homem. Para os judeus, Jesus foi um homem bom. Para outros, ele foi um grande filósofo. Para outros, ele foi um simples carpinteiro. Para outros, Jesus era um mentiroso. Outros diziam que ele era louco e estava fora de si. E para você, quem foi Jesus? Jesus foi um mentiroso? Foi um louco? Por que alguns acham que Jesus era mentiroso? Porque Jesus dizia que ele era o Filho de Deus. E ele sabia que não era o Filho de Deus. Então, ele sabendo que não era o Filho de Deus e afirmava ser o Filho de Deus, e aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, ele diz assim: eu e o Pai somos um. Quando ele diz que ele e o Pai são a mesma pessoa, ele estava se colocando no mesmo patamar de Deus. E ele, não sendo filho de Deus, ele estava mentindo. E ele sabia que ele não era o filho de Deus. Então ele era um mentiroso. Agora, se Jesus não é o filho de Deus, e ele afirmava peremptoriamente ser quem ele não era, e ele tinha convicção plena de que ele era quem ele não era, então ele era um louco, um lunático, porque ele afirmava ser aquilo que ele não era, tendo certeza que era aquilo que ele não era. Está conseguindo raciocinar aí? Eu vou tentar ser mais prático. Quando Jesus diz que é o Filho de Deus, e ele diz eu e o Pai somos um, e ele se coloca no mesmo patamar de Deus, e ele sabia, Jesus sabia que não era o Filho de Deus, mas ele afirmava ser o Filho de Deus, então ele é um mentiroso. Porque ele tinha convicção que não era o Filho de Deus, mas ensinava que era o Filho de Deus, então ele era um mentiroso. Agora, se Jesus afirma que era o Filho de Deus, não sendo Filho de Deus, então ele era um louco. A própria família de Jesus o tratou como louco. Você sabia disso? Eu vou mostrar o texto aqui para você. A nossa live caiu aqui, mas nós estamos de volta, né? A
própria família de Jesus sabia, achava por um determinado momento que Jesus estava fora de si. Marcos vai nos apresentar isso. Aqui o Evangelho de Marcos quando trazem um endemoniado até Jesus, e Jesus expulsa o demônio daquele homem, aí a Bíblia diz assim, capítulo 3 de Marcos, versículo 20. E foram para uma casa, Jesus e os seus discípulos, e fluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Chegou um determinado momento no ministério de Jesus que nem tempo para se alimentar ele tinha, atendendo às necessidades das pessoas. E alguém chegou para a família de Jesus e falou assim, olha, é bom vocês fazerem alguma coisa, porque Jesus nem tempo para comer ele está tendo. Ele não está conseguindo administrar a própria vida dele, como é que ele vai cuidar da vida dos outros? Aí a Bíblia diz no versículo 21 do capítulo 3 de Marcos, olha o que o texto diz. E quando seus parentes ouviram isso, que ele não tinha nem tempo para comer, saíram para o prender, porque dizia, está fora de si. Então a própria família de Jesus o tratou como louco. Alguém que não está com as suas faculdades mentais sã. Olha que situação. E a Bíblia diz que eles foram até Jesus e a finalidade deles era prendê-lo, a própria família, prender Jesus, porque dizia estar fora de si. Ele não tem condições de cuidar nem da própria vida, imagine das outras pessoas. Então nós vamos, prende ele, traz para casa, porque ele está fora de si. Está aqui o texto. Então ele foi taxado pela própria família como louco, como alguém que as suas faculdades mentais não estão legal. A minha live de hoje é: Jesus é um mentiroso, um louco ou Senhor? Então a própria família o tratou como um louco. Mas os fariseus, né, além da família tratar como loucos, a Bíblia dizia, os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebu e é príncipe dos demônios, porque Jesus acabara de expulsar um demônio de uma pessoa, e os escribas fariseus taxaram ele como um endemoniado, como alguém possuído pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Olha o tratamento com o meu e com o seu Jesus. Primeira família chama de louco. Agora vem os escribas e diz que ele tem Beelzebu, que ele é possuído de demônios. Aí vem outro e diz assim, ele é um mentiroso. E outros o chamam de louco. A sua opinião, Jesus era um louco? Era um mentiroso? Ou Jesus é realmente o Filho de Deus, como ele dizia ser? Então vamos lá. Jesus não poderia ser um mentiroso. E também não poderia ser um louco. E eu vou explicar por quê. C.S. Lewis, ele diz assim, Jesus não poderia ser um mentiroso e nem um louco, por causa do seu caráter. O caráter de Jesus revela a sua identidade verdadeira, de quem realmente ele era. E aí ele diz, Jesus não poderia ser um mentiroso. Por quê? Porque Jesus era um homem bom. E um mentiroso não pode ser bom. Então, Jesus não poderia ser um mentiroso. Quando ele dizia que era o Filho de Deus, e ele
sabia que não era o Filho de Deus, ele era um mentiroso. E por isso que C.S. Lewis diz, Jesus não era um mentiroso. Por quê? Por causa do seu caráter. Jesus era um homem bom e um mentiroso não pode ser bom. Segundo, porque Jesus não era um homem louco. Porque Jesus não poderia ser louco. Ora, se Jesus falasse que ele era o Filho de Deus, não sendo filho de Deus, ele era um louco. Porque tem gente por aí que sofre a síndrome de Deus. Elas acham que são Deus, que são Deus, né? E não são. Então isso é loucura. O próprio Gaio Calígula, que foi um imperador de Roma, ele se achava Deus. E ele fez atrocidades com os próprios romanos, ou com os próprios judeus, porque ele se achava que era um Deus. Então isso é uma doença, uma loucura. Se Jesus falasse que era Deus, o Filho de Deus, não sendo filho de Deus, ele era um louco. E C.S. Lewis diz, por que Jesus não pode ser um louco? Porque Jesus era um homem sábio, e um louco não pode ser sábio. Então, Jesus não era um mentiroso, porque ele era um homem bom, e um mentiroso não pode ser bom. Jesus não era um louco, porque Jesus era um homem sábio, e um louco não pode ser sábio. Então, se ele não era um mentiroso e nem um louco, ele é o quê? Ele é Senhor. Senhor da minha vida, Senhor das nossas vidas, Senhor da sua casa, autor e consumador da fé, Senhor da nossa salvação. Aleluia! Ele é o nosso Senhor, o nosso Ramachia, o nosso Messias, o Cristo, o ungido de Deus, o enviado de Deus, aquele que veio e cumpriu toda a lei, cumpriu sua missão, foi levado ao alto do Gólgota, foi preso, crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, subiu ao céu, sentou à destra do Pai e intercede por todos nós. Glória seja dada a este Jesus que é lindo e maravilhoso. Então, meus irmãos, o nosso Jesus sofreu muito, não só sofrimentos físicos como espancamento, chicotadas, bofetadas, carregando cruz, coroa de espinho, pregos nas mãos e os pés, mas Jesus também sofreu o sofrimento moral, quando a própria família o chama de louco, como eu mostrei aqui, quando diziam que ele tinha demônios. Aleluia. Trataram Jesus como um lunático, trataram a própria família. O que esperar? O que esperar da família? Esse tipo de tratamento, quando alguém chega e diz, olha, Jesus está assim, assim, assado. E a família vai no culto, para prender ele no culto, porque dizia está fora de si. Depois chega outros e diz assim, ele tem demônio, Belzebu. Outros dizem ele é um lunático, ele é um endemoniado, ele é um mentiroso. Mas todos nós sabemos que ele era o Filho de Deus. Aleluia. O Filho de Deus, o ungido de Deus, aquele que veio e que deu a vida por resgate de nós. Então, meu querido, quando Jesus estava carregando a cruz, subindo o alto do Gólgota, a Bíblia diz que as mulheres choravam compulsivamente, batiam no peito em ver tamanha maldade e crueldade que os homens faziam com o seu Senhor. E a Bíblia diz que Jesus olhou para elas e disse assim, não chorem por mim, chorai pelos vossos filhos, porque se estão fazendo isto com um lenho verde. Jesus aqui vai usar uma metáfora. Se estão fazendo isto com um lenho verde, imagine com um lenho seco. Jesus estava dizendo, se estão fazendo isto comigo, que sou o Filho de Deus, imagine com vocês, homens mortais. Então,
Ele preparava o coração das pessoas que iriam seguir a ele, dizendo: não terão vida fácil. Quem decidir a seguir-me tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo, tem que viver em novidade de vida. Então, servir a Cristo nunca foi fácil e sempre foi desafiador. Então, que Deus abençoe sua vida, a sua família, o seu ministério. E lembre-se, Jesus não era um louco, não era um mentiroso e nem era um endemoniado. Ele é o Filho de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que Deus abençoe sua vida, tenha um excelente dia e muito obrigado por estar aqui sempre acompanhando nas nossas lives. Amém? Forte abraço, fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Vou mandar um abraço aqui para vocês. A Adriana Cabral colocou glória a Deus. O Berlândia Jales colocou é forte. Valdilene Alves, meu querido amigo Sérgio Carvinho, Deus abençoe meu amigo. Forte abraço. Quem mais está chegando? Chegou aqui na nossa live. Deixa eu subir aqui para ver. Nilson Silva colocou verdade. Cláudio Lucena, Pai do Senhor Jesus, a paz, homem de Deus. Então, gente, nós encerramos aqui a nossa live agradecendo a todos vocês, né? E muito obrigado pelo carinho. E segue lá no nosso canal no YouTube. Você que ainda não é inscrito lá, vai lá, PR Júnior Silva, e se inscreva lá no nosso canal. Tem muitos vídeos lá, a gente falando muitas coisas boas da Bíblia Sagrada, mensagens poderosas que vai edificar a sua vida, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu peço para você ir lá e dar essa moral para nós lá, se inscrevendo e deixando o seu like, tá bom? Fique com Deus, um ótimo final de semana para todos vocês. Shalom, lehitraot.